Certo? Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Franciela Bonassina e eu sou diretora do Departamento Científico. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui com a gente essa noite, em especial da Ana Cláudia, que aceitou o nosso convite, para falar sobre o livro dela, que se chama Histórias de Captura, Investimentos Mortíferos nas Relações Mãe e Filha. Então, agora eu passo a palavra para a Ana Cláudia Meira. Certo. Muito obrigada. Eu quero começar agradecendo o convite do Instituto Bion. É uma alegria para mim estar aqui, né? Mesmo que virtualmente, mas já dá para matar um pouco as saudades que eu já fui em outras ocasiões, em outros anos e com outras temáticas no Bion para conversar com o pessoal da formação, o pessoal da instituição. Então, poder retomar, né, depois desses duros 2 anos que a gente passou e reencontrar pessoas conhecidas e queridas é sempre uma alegria, né? Bom, eu acho que eu vou começar me apresentando com algumas coisas que eu considero importantes, assim, mas quero começar dizendo que eu sou uma mulher branca, com cabelo castanho. Eu estou vestindo um blusão de gola alta verde-limão e atrás de mim tem um quadro que é muito simbólico, que são duas mulheres, né? E então vamos lá. Eu acho que uma coisa importante para dizer assim é que a minha trajetória na psicanálise ela é bastante longa e a minha história com essa temática já vem de algum tempo. Assim, eu comecei fazendo o primeiro trabalho que eu fiz escrito sobre esse tema. Já faz 10 anos, foi um trabalho do meu terceiro ano da formação analítica no CEP, e foi a partir da clínica, né? Foi a partir de um caso que eu tinha na minha clínica, um caso muito difícil que já não está mais comigo, e eu precisei escrever, precisei me aprofundar no tema e escrever, porque era um caso que me demandava muito, assim, para além de, claro, né, o que a gente faz no tripé, levar os casos que nos mobilizam mais para análise, para supervisão, e na troca nos seminários, eu precisava de mais, porque realmente era uma situação bastante dramática e eu me pus a estudar sobre esse tema para tentar ir dando conta o melhor possível dessa dupla. Que essa minha paciente me apresentava, né, dela numa relação muito patológica com a mãe. A partir desse primeiro trabalho, eu me apaixonei pelo tema, né, então segui escrevendo no ano seguinte, no quarto ano da formação, e aí segui escrevendo mais 2 textos que estavam publicados, que foram publicados, e aí no ano retrasado eu comecei então a transformar esse material que eu já tinha elaborado e acrescentar uma série de outras questões, discussões, autores, teorias, que veio a compor então o livro, né? E quanto mais eu estudo, assim, é um tema que não se esgota, né? E nesse sentido, esses encontros para a gente poder conversar sobre essa temática é uma forma de manter o tema vivo e a gente seguir pensando, né? Porque mesmo que eu já tenha lido muita coisa, estudado muita coisa sobre o tema, a gente está sempre encontrando materiais novos e sempre encontrando ideias novas, coisas que a gente não pensou. Então, esses espaços de troca e discussão, para mim, são riquíssimos, assim. Então, como a Fran, né, agradeço muito quem se inscreveu, quem está aqui, depois talvez quem vai ter acesso à gravação. E a minha ideia, então, é fazer uma fala inicial, né, tentando apresentar de forma abrangente o que eu considero, né, o que eu nominei como histórias de captura, o que eu entendo como investimentos mortíferos, e um pouco como é que é essa mãe das histórias de captura e como é a filha dessas histórias, dessa dinâmica tão dramática. E depois eu pensei em deixar um bom tempo para a gente poder conversar, né? Para vocês poderem trazer questões, dúvidas, exemplos, coisas que lembraram, opiniões, enfim, para a gente realmente poder trocar para ser um encontro bem conversado e proveitoso assim, para todas nós.
Bom, o que eu chamei de histórias de captura, né? Eu fui delimitando esse tema, e claro que na psicanálise a gente tem que sempre lembrar que qualquer delimitação ela acontece para efeitos didáticos, né? Para a gente poder botar uma lente de aumento em um aspecto, ou em um quadro, em uma apresentação clínica, em uma dinâmica, mas a gente sempre vai encontrar nuances, níveis, intensidades muito assim, muito variadas de um mesmo tópico, né? A questão das relações mães e filhas é um tema que toca a todas nós, a todos nós, né? Porque mesmo que nem todos nós tenhamos filhos, todos nós somos filhos de uma mãe, então a gente sabe, né? Lá na intimidade das nossas análises e terapias, a gente sabe, né? As questões que uma mãe, né? Enfim, que está presente na nossa vida, obviamente, desde sempre, como isso vai deixando marcas que depois, ao longo da vida, a gente vai tendo que dar conta, melhor ou pior, né? Mas isso que eu cunhei como histórias de captura fala de uma relação, então, específica, de uma dinâmica específica de mães que tomam a existência da filha para si, né? Então, a captura vem nesse sentido, de uma mãe que, idealmente, libidinizaria, investiria libidinalmente essa filha, primeiro narcisicamente, que é como Freud vai dizer que todos os pais e mães vão fazer, né, aquele investimento narcísico inicial em que os pais projetam sobre um bebê que vai nascer todos os seus sonhos, expectativas e o seu próprio narcisismo primário que vai ser revivido pela criança, com a criança. E num segundo tempo, claro que de forma contínua e crescente, esses pais vão sendo capazes de, além desse investimento narcísico, de um investimento objetal. Então, eles nutrem a criança de libido narcísica e de libido objetal, constituindo o narcisismo desse bebê, mas também dando abertura, espaço e possibilidade para que esse bebê vá se constituindo como um ser diferente dos pais e diferente dos sonhos e expectativas e principalmente das exigências dos pais. A mãe que vai estabelecer uma história de captura com a sua filha, e eu vou falar especificamente da filha menina, é uma mãe que não vai conseguir fazer esse segundo tempo de investimento objetal. É uma mãe que vai parar no primeiro tempo de qualquer mãe, ou seja, no investimento narcísico, de modo que essa mãe vai investir e vai investir libido nesse bebê, nessa menina, mas ela vai fazer um investimento narcísico que passa pela filha para que retorne para ela mesma. Então, não é um investimento que abastece a filha de condições intrapsíquicas, condições de eu, de elementos que vão formar um aparelho psíquico complexizado, mas é uma mãe que vai nutrir essa filha para que essa filha devolva para ela essa nutrição narcísica. Então, o investimento mortífero tem a ver com isso, com uma morte que essa mãe vai perpetrar na individualidade, na subjetividade da filha. Claro que a gente vai ver que essas mães, à primeira vista, elas são mães que amam, que cuidam, que protegem, que zelam, que abastecem, que garantem, que suprem, ou seja, são mães super cuidadosas, super protetoras e super devotadas a essa criança. Então, não é uma filha que vai ser maltratada a uma primeira vista, né? Não é uma filha que vai ser criticada, surrada, espancada, humilhada, como, claro, tem outra configuração em relação mãe e filha que se dá mais nesse nível, né? De uma coisa mais violenta, mas é um super cuidado que tem esse objetivo, como eu falei, que no fim das contas não é para o bebê, mas é para retornar para a mãe, e ele é um amor condicionado, claro, um amor entre aspas, porque, né, se a gente for pensar que o amor é poder amar o outro como um sujeito separado e respeitar a alteridade do outro, a gente não chamaria isso de amor, mas é um amor que é condicionado a que a filha corresponda àquilo que a mãe exige.
Essa mãe, claro que por conta do seu próprio desenvolvimento, né, e esse é um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai receber no consultório essas filhas, essa mãe, como a Juliana perguntou ali no chat, são mães narcisistas no sentido de que elas têm um funcionamento narcisista no nível do narcisismo secundário. Porque essa expressão, né, ela acabou se popularizando das mães narcisistas, daquela mãe que também maltrata as filhas, né, que diz horrores, que critica, que profere os piores impropérios em relação à filha. Não é esta mãe mais violenta ou mais agressiva. Então, é a mãe que funciona no nível narcisista, porque é uma mãe que teve que se voltar secundariamente para o seu narcisismo por falhas na relação com a sua própria mãe. Só que aí, bom, a gente vai para o início dos tempos, que nem eu falo no livro, né? Assim, se a gente for entender que cada mãe foi filha de uma outra mãe, a gente vai ter sempre como compreender por que alguém se constitui num funcionamento narcisista, né? Então, essa mãe, quando viveu a sua conflitiva edípica e teria, né, a queda do seu narcisismo primário no confronto com a castração, essa mãe tomou um dos 3 caminhos que o Freud vai dizer, que é as saídas, né, as alternativas para lidar com a evidência da diferença anatômica entre os sexos. O mais normal, digamos assim, seria a feminilidade, o caminho da neurose e o caminho do complexo de masculinidade. Se a gente escutar tudo isso que o Freud diz, né, nos seus escritos de forma metafórica, a gente vai entender que o que ele fala é que quando essa menina, então essa mulher, essa mãe, que foi uma menina no seu desenvolvimento primitivo, quando ela se vê com a diferença entre as pessoas, de que tem pessoas diferentes e, portanto, ninguém é completo, ninguém se basta e ninguém é sozinho, a gente, quando reconhece a nossa falta, a nossa falha, a gente vai em busca de um outro que, então, nos dê aquilo que a gente não tem e vice-versa, numa relação de reciprocidade e troca. Essa mãe não aguenta esse confronto, porque ameaça ela de uma forma absurda, nessa constatação de que ela não é completa, e ao tomar o caminho do complexo de masculinidade, ela se tem como toda. Ela nega a sua própria falta, a sua própria castração, nas palavras do Freud, e ela segue se entendendo como completa, como absoluta, como imortal. Então, o Freud vai usar a expressão mãe fálica, e o Norberto Maruco, que é um autor aqui da Argentina, de Buenos Aires, ele vai cunhar essa expressão que o Freud fala, da mãe fálica, para dar um status de conceito para essa expressão. Então, é dessa mãe fálica que a gente vai estar trabalhando nas histórias de captura, né? Claro que a gente sabe que essas negociações, né, frente às angústias, aos conflitos infantis, eles são tentativas de dar uma solução para aquilo que é da ordem, ou do insuportável, ou do angustiante, ou do temerário. Essa mãe, então, toma como solução defensiva a desmentida da castração, e ela vai precisar confirmar isso a vida inteira, porque nenhum mecanismo de defesa é eficiente a ponto de, né, a gente decretar aquela defesa e ela funcionar todos os dias, não funciona assim. Então, ela vai precisar renovar o registro de que ela é completa. Quando essa mulher, então, quando essa menina que tomou esse caminho, ela cresce e vira uma mulher e engravida, quando ela tiver uma filha, e principalmente a filha menina, ela vai tomar essa filha como a maior prova, a maior testemunha e a o maior objeto de confirmação da sua completude. Então, ela vai precisar capturar essa menina para garantir que ela nunca vai sair para muito longe da barra da saia da mãe, né? E como é que essa mãe faz isso? Ela vai
mostrando, comunicando, convencendo essa filha de que ela, mãe, é tudo para ela, filha. De que são as duas no mundo, de que ninguém mais, elas não precisam de mais ninguém, que o amor da mãe é tão absoluto que ela não precisa que mais ninguém venha se meter, se enfiar da opinião, da palpite. Ela vai fazer isso de uma série de formas, com vários anúncios de que qualquer pessoa que interfira, que se intrometa, que tente fazer parte dessa dupla e fazer, né, o que a gente vai conhecer como a função de corte do terceiro, que interrompe esse laço de união fusional, de que esse terceiro é mal-vindo, né? Então, a mãe vai desde sempre e para sempre mostrando para essa filha que a melhor forma delas viverem é uma para outra. A filha, quando bebê, certamente sabe, do nosso ponto de vista, né? Porque o bebê não tem consciência, evidentemente, de nada disso. Mas a gente sabe que o bebê, numa posição de desamparo e dependência, ele vai atender a expectativa da mãe, ele vai atender aos pedidos de uma mãe. A gente vê isso em qualquer bebê, né? Quando a mãe pede para o bebê imitar bichinho, como é que faz isso, como é que faz aquilo, onde é que está o pezinho, onde é que está o narizinho, o bebê mostra, né? Ele rapidamente aprende a encantar essa mãe, porque ele intui que a vida dele depende dessa que está todos os dias ali, e cuida e dá mamar e faz dormir e tal. Na medida em que esse bebê vai crescendo, quanto mais ele vai adquirindo condições musculares, domínio né, da sua musculatura, das habilidades, na medida em que ele vai aprendendo a sentar, engatinhar, balbuciar, quando já tem dente pode morder, enfim, cada aquisição física, motora, orgânica dessa criança levaria ela para longe da mãe, porque quando ela aprende a caminhar, a engatinhar, ela já tem essa possibilidade de não estar somente onde a mãe determina, porque até ali, quem falou pela criança, quem botou a criança para cá ou para lá, quem providenciou cada atendimento que ela julgou foi a mãe. E, como eu disse no início, assim, é natural que nessa fase do narcisismo primário, do investimento narcísico, essa mãe cumpra essa função de fazer pelo bebê, de dizer pelo bebê e de decidir pelo bebê. Mas a mãe que está ok, relativamente ok no seu desenvolvimento, ela vai ir lá pelas tantas começar a perguntar para o seu bebê, né? Quanto mais crescido, mais essa mãe vai perguntando e fazendo com que esse bebê tenha e possa falar. Então, é uma mãe que, no melhor dos casos, vai dar liberdade para o bebê se aventurar no mundo para longe dela, que é o que a mãe das histórias de captura não vai fazer. Ela não vai dar permissão para que esse bebê vá crescendo e se tornando não mais um bebê que não fala, mas uma criança que já tem aquisição da linguagem e que então possa ter tanto condições físicas de ir para longe dela, como possibilidade de se comunicar com outros objetos, porque ao falar, ela não precisa mais que a mãe traduza tudo que ela está mais ou menos dizendo ali com as palavras que ela inventa, cria, pronuncia. Então, essas aquisições são cortadas pela mãe fálica desde sempre. Então, essa filha vai crescer com todas as condições físicas, motoras, intelectuais preservadas, mas com as condições de estrutura psíquica cortadas na raiz, né? Então, é aquela criança que ao tentar escolher a roupa, a mãe não vai deixar, quando tentar pegar os objetos, a mãe já corre na frente, já alcança, quando tentar falar, a mãe já entendeu e já providenciou. É uma mãe que vai sempre correr na frente e atender a necessidade que a criança teria e já providencia a satisfação para que ela não precise querer. Porque a gente sabe, né, que quando a mãe não atende de imediato, ela
ela abre um espaço entre a dupla que vivia até ali como uma, né? E nessa separação, que é só o afastamento da mãe que vai promover, né? Nessa separação de que a mãe mostra de alguma forma que ela não está grudada na filha e a filha não está grudada nela, ela abre a possibilidade e a necessidade de que essa criança bote o psiquismo a se formar e a se complexizar. Então, a criança que foi nutrida até ali, ela vai ter recursos psíquicos que, para que nesse intervalo que a mãe falta, ela bote uma criação simbólica, né? O grande exemplo que o Freud dá é o chupar o dedo como uma satisfação substitutiva do objeto que naqueles minutinhos ali não está presente e de pronto atendendo. Então, isso é uma capacidade que a criança só bota em marcha e só vai complexizando cada vez mais se a mãe respeitar esse espaço que não precise, que não tem que ser do atendimento imediato. É uma mãe que vai estimular e se orgulhar e ficar feliz, e por isso o investimento objetal é tão importante, porque a mãe vai ter orgulho de ver a filha crescendo, de ver a filha conquistando, de ver a filha aprendendo. A mãe narcísica não se orgulha de nada disso. Ela fica extremamente ofendida se a filha começar a fazer descobertas e se aventurar, se arvorar pelo mundo sem a necessidade de que ela, mãe, esteja presente o tempo todo, né? Porque o que acontece? Se essa filha se afastar, a mãe tem de novo o encontro com a sua castração, o encontro com a sua falta e o encontro com a sua incompletude. É como se a filha mostrasse para ela que ela, mãe, não é tudo, então a filha vai falar com o pai, vai buscar a tia, vai querer dormir na avó, vai querer ir na casa da amiguinha. Nesses intentos de separação, a filha vai mostrando que a mãe não é tudo para ela, e para a mãe fálica isso é uma ameaça que ela está há anos desmentindo. Por isso que essa mãe não pode, então, liberar essa filha para a vida, porque se ela se interessar pela vida, pelos objetos, pelo mundo, por todos os terceiros que estão aí para serem conhecidos e explorados, a mãe vai ter que deixar essa filha que ganha mundo seguir o caminho na direção contrária do colo, dos braços, né, desse apego exclusivo a ela. Então, essa mãe fálica vai tentar garantir o máximo possível essa exclusividade, porque aí a filha continua comprovando para ela que ela, mãe, sim, é tudo, ela que sabe tudo, ela que decide tudo, ela que conhece a filha mais do que todo mundo, ela que entende a filha melhor do que ninguém, ela que tem o maior amor do mundo, porque como a gente sabe, né, o amor de mãe é o amor perfeito, incondicional, todas essas mensagens perto do Dia das Mães, que nos fazem ver que o amor materno, assim, é uma coisa que a gente não vai encontrar em objeto mais nenhum, né? Se o desenvolvimento está indo bem, a filha vai descobrir logo que não é assim, né? Que todas as mães, como todos os pais, como todas as pessoas são falhas, têm limitações, e isso é a descoberta da diferença entre as pessoas. Muito mais do que se tem um pênis, não tem um pênis, se tem um faz pipi, que nem o pequeno Hans dizia, né? Ou se não tem. O Freud, quando fala da descoberta da diferença anatômica entre os sexos, é descobrir que ninguém tem tudo e ninguém pode fornecer tudo. Então, o bebê, naturalmente, ele precisaria sair do narcisismo primário para descobrir que, como nem a mãe nem ele tem tudo, ele vai ter que entrar na conflitiva edípica para lutar por si mesmo, né? Ele sai do trono da sua majestade, o bebê, do qual ele usufruiu em todo o narcisismo primário, ali na fase oral, com certeza, e ainda um tanto na fase anal, e ele vai ter que fazer pela vida, né? Ali na fase anal, ele já vai tendo ensaios disso, né? A criança, o bebê ainda na fase anal, ele é atendido, ele ainda tem uma posição de dependência, né, de desamparo, mas ele já vai fazendo os ensaios de autonomia e de independência, né? Quando ele começa a dizer não, que eles começam super cedo a dizer e a saber o que é o não, eles vão marcando essa diferença, eles vão marcando essa autonomia.
né? Então, quando eles definem quando que eles vão fazer xixi, quando que eles vão fazer cocô, e vão mostrando para a mãe que não vai ser na hora que a mãe quer e nem no lugar que a mãe quer, mas vai ser na hora que ele decidir, onde ele bem entender, ele vai fazendo esse jogo, esse ensaio de que ele é um e a mãe é outro. Nas histórias de captura, essa mãe, desde esses primeiros ensaios, ela vai se antecipar e comandar e ordenar e controlar e fazer valer o desejo dela, a imposição dela. Então, essa criança vai ter pouco espaço para se expressar, vai ter pouco espaço para falar, para escolher e para pensar. E é dessa forma, não propriamente atacando a capacidade de pensar da criança, mas não dando possibilidade da capacidade da criança se formar, que essa mãe vai garantir que a criança siga, e a criança e o adolescente, às vezes uma mulher adulta, siga pensando pela cabeça da mãe, siga achando aquilo que a mãe acha, siga escolhendo aquilo que a mãe disse, que é o que ela gosta, o que ela prefere, o que ela come, onde ela vai, as preferências dela. A mãe se colocou nesse lugar de poder e saber. A filha, naturalmente pequenininha, coloca os pais, né? E a mãe como esse primeiro objeto, ainda mais nesse lugar idealizado. E a filha de captura não vai ter oportunidade, nem necessidade, nem possibilidade de tirar a mãe do lugar idealizado. Então, ela vai seguir vida fora, independente da idade que tenha e das condições externas que tenha, ela vai continuar mantendo a mãe nesse lugar de idealização, sem poder pensar, porque ela não pôde desenvolver muito a capacidade de pensar, sem poder pensar que se o objeto concreto, real, não está, ela tem como se voltar para si mesma, para o seu processo de pensamento, para as suas condições simbólicas e para o objeto que teria sido internalizado, e com isso ela providenciar os próprios recursos, as próprias providências, as próprias satisfações de suas necessidades. Essa filha não teve nada disso, então quando mesmo crescida, mesmo adolescente, mesmo adulta, ela tem uma necessidade, ela não tem como voltar para dentro de si mesma, porque ela não tem lá os recursos disponíveis. Então, ela volta para a mãe, ela pergunta para a mãe, ela liga para a mãe, ela avisa a mãe o tempo todo, ela fica o dia inteiro falando no WhatsApp com a mãe, ela não sai, se sai, ela fica ligada à mãe, ela não se aventura a viajar, a morar sozinha, a mudar de cidade, a namorar. Então, são essas relações que vão ficando tão limitadas nessas histórias. O mundo de relações se estreita de tal forma que pouquíssimos objetos vão ter acesso a essa filha, porque a mãe não permite a entrada, a mãe vai apresentar os terceiros, né? Seja o pai, seja qualquer terceiro que estivesse ali na volta, que tentasse ingressar na dupla, a mãe vai apresentar como pessoas sem valor, pessoas que não prestam, pessoas que não são boas companhias, pessoas que vão levar a filha para o mau caminho, pessoas que não são confiáveis, pessoas que oferecem risco e perigo. Então, a mãe vai, desde sempre, convencendo a filha e alimentando essa certeza absoluta de que essa menina não pode confiar em mais ninguém, ela não pode falar com estranhos, porque estranhos são muito perigosos. Então, a filha segue nesse fechamento, nesse colamento, nesse 2 em 1 com a mãe, e nessa fusão com esse objeto primário, a mãe impera e a filha desaparece. Então, de novo, assim, o que eu chamo de investimentos mortíferos é esse assassinato, ou esse filicídio, ou essa anulação que a mãe faz da filha como um sujeito, né? Então, muitas vezes a gente vai ver que essas pessoas cresceram e estudaram, porque essas funções mais do eu, elas não sofrem uma paralisação, na maioria dos casos, né? Então, são filhas que vão se desenvolver
academicamente bem, profissionalmente bem, mas a gente vai encontrar pacientes mesmo adultas que têm formação, que têm emprego, que têm salário, que poderiam, por exemplo, morar fora da casa da mãe, se sustentar, ter toda uma estrutura de vida independente e simplesmente não conseguem, porque elas estão emocionalmente capturadas por esse império materno, né? Então a mãe continua nesse lugar de idealização, de ser a pessoa que tem o poder de fazer viver e fazer morrer essa filha. Com o agravante de que essa mãe, diferente da mãe narcisista, que é aquela mãe que humilha, que enche a filha das piores críticas e desvaloriza e tal, essa mãe não é uma mãe que vai frontalmente mostrar que o que ela está fazendo é para o seu bem e não para o bem da filha, né? Muito pelo contrário. A ideia toda é que a mãe ama ela acima de tudo e de todos, a mãe sempre está ali, é a mãe que deu a vida por ela, a mãe que largou todas as coisas dela para se dedicar para essa filha, a mãe está fazendo isso por bem dela, a mãe está fazendo isso por cuidado e proteção. Então, essa filha que já não teve a capacidade de percepção, de pensamento, a capacidade simbólica, com quase nenhum desenvolvimento, essa filha não vai conseguir fazer essa discriminação, né? De que, quem sabe, a mãe não esteja fazendo isso para o bem dela, filha, para ela crescer, mas esteja fazendo por uma necessidade sua. Então, essa filha vai acreditar nisso que a mãe diz, que é por amor, que é por cuidado, que é por preocupação. Então, essas filhas, claro que a gente vai encontrar, né, casos mais dramáticos em que realmente essa captura é praticamente absoluta, assim, de uma filha que não tem questionamento nenhum, que não tem crítica nenhuma da patologia dessa relação, mas a gente também vai encontrar casos menos graves, porque a gente sempre tem que manter em mente essa linha do espectro, né, de que a gente vai encontrar isso com intensidades diferentes, com gravidades diferentes. Então, a gente vai receber na clínica pacientes que vieram trazidas por alguém, ou pela escola, ou pelo médico, ou por uma amiga que conseguiu convencer, e elas, como são pessoas muito obedientes, muito submetidas à voz do outro, ao dito do outro, são pacientes que vão, elas acabam de forma muito submissa, indo onde alguém disse, convenceu que elas têm que ir. A gente vai também receber pacientes que vêm por um outro motivo, e aí no decorrer das sessões, essa questão da relação mãe e filha vai se revelando, mas elas trazem isso como se fosse uma coisa secundária e sem crítica, elas vão nos contando fatos, mas elas não têm espanto nenhum com aquilo que com o que elas estão nos contando, e a gente é que vai se surpreender com o absurdo das coisas que a mãe faz e diz e age. E tem filhas que já vêm daí, né, pensando nessa linha espectral, que já vêm com alguma crítica de quão patológica é essa relação e essas exigências maternas e essa oferta materna, mas mesmo assim não conseguem nem questionar a mãe, nem duvidar, nem brigar, nem discutir, nem discordar da mãe. E tem pessoas que já brigam com a mãe, já conseguem dizer, protestar, questionar, mas isso é feito de uma forma que não tem eficácia. É feito de uma forma que elas brigam, elas discutem, elas xingam, mas elas seguem ali. Então, dá uma aparência de que elas estão tentando se separar, mas é um tipo de briga que não separa, é um tipo de briga que só mantém ali grudada de toda forma. Então, nesses níveis, e claro que a gente vai ter mais inúmeras apresentações dessa dinâmica, mas é importante a gente identificar do que se trata, né? Se é uma relação mãe e filha que tem lá seus conflitos, mas está dentro de um quadro neurótico, e aí isso é mais familiar para a gente,
ou se trata de uma outra coisa, porque na neurose a gente já tem uma triangulação. Como essa filha foi mantida nesse aprisionamento materno, é uma filha que não vai no seu desenvolvimento primário, ela não vai ingressar na conflitiva edípica, porque a conflitiva edípica apresenta o terceiro, apresenta um mundo que tem três e que ela vai fazer lá o que é próprio do complexo de Édipo, que é tentar conquistar um dos pais e eliminar o outro. Essa filha vai ser mantida pela mãe na dualidade, no narcisismo primário, na relação em que só existem ela e a mãe. Então, ela não vai desenvolver uma neurose e ela vai ficar nas apresentações clínicas mais primitivas, onde não existe a diferenciação, não existe a triangulação e, portanto, não existe conflito, porque o conflito é intrapsíquico, é entre as instâncias. Então, quando a gente for percebendo na medida em que os relatos da paciente vierem, que se trata de uma relação que ainda é dual, a nossa abordagem vai ser bastante diferente do que a gente faz na neurose, né? Então, ao invés de mostrar o conflito entre desejos e proibições e o eu ali no meio, tentando intermediar o id super-eu, a gente vai se encontrar com um objeto real, e um objeto real que se impõe de tal forma que não pode nem virar um objeto internalizado. E a luta vai ser muito mais dessa filha com uma mãe real. Claro que a gente sabe que mesmo que tenha a realidade da mãe e a mãe se impondo como um objeto que não falta, que está sempre presente, sempre super presente, a gente vai estar no consultório com a paciente, a gente não vai chamar a mãe, porque a mãe já invadiu todos os espaços dela, então o espaço da terapia não é o espaço onde a mãe vai invadir também. Mas a gente vai ter que contemplar o objeto real, diferente do que a gente faz na neurose, que o que nos importa é a questão do desejo da própria paciente. Nesses casos, a gente vai ter que poder ver com a paciente como é que é o objeto real, o que, que a mãe faz, o que, que a mãe diz, e ver com ela, a paciente, o que, que ela vai fazer com essa mãe. Porque também não é que a gente vá infantilizar ou vitimizar essa filha. A gente vai ter que trabalhar no sentido de descobrir na filha a voz dela mesma, né? Então, a gente não vai se oferecer como aquela que vai dar respostas, porque senão a gente estaria ocupando o lugar de uma outra mãe fálica, né? Uma outra mãe que sabe o que é melhor para essa filha, então a gente não vai ocupar esse lugar, mas a gente vai perguntar, né? Que eu acho que é uma das principais intervenções, um dos principais tipos de intervenção que a gente vai fazer nessas dinâmicas. A gente vai perguntar para essa moça, para essa jovem, para essa mulher: o que que tu acha? O que que tu gosta? O que que tu prefere? Como é que tu pensa isso? O que que tu acha disso? O que que te parece? Porque essas perguntas vão primeiro, claro, fazer essa menina, essa mulher se encontrar com o fato de que elas não sabem do que elas gostam, o que elas querem, quais são os sonhos dela, quais são as escolhas dela. Para daí, ao se deparar com isso que não foi construído psiquicamente nela, ela então poder e ter que falar em nome próprio, né? Porque como a gente não vai dar resposta, a gente não vai dar comida na boca, mas a gente vai perguntar, né? Ela vai botar o aparelho psíquico a se formar e a ganhar estofa, a ganhar força, né? Então vai ser muito nessa linha por onde a gente vai, assim. Eu acho que eu vou parando por aqui, assim, para que a gente possa conversar a partir do que vocês já tiverem pensado sobre isso, quem já teve contato com o livro, enfim, se quiser trazer alguma outra questão ou coisas que vocês forem pensando. Acho que daí eu vou acrescentando mais coisas a partir disso. Então, tá, então a gente abre para as trocas e perguntas e comentários. Ana,
eu fiquei pensando assim, ó, essa relação é com a filha mulher, não é com o filho homem. Da forma como eu entendo, não é com filho homem. Uhum. E por quê, né? Bom, não é. Agora eu disse por quê, né? Mas assim, eu penso que a filha menina, como ela é um igual à mãe, porque ambas são, né, do sexo feminino, ela se presta a ser tomada pela mãe como um duplo, no nível do duplo idêntico, como o Freud vai falar no texto de 19 do Estranho, que é aquele duplo que ele chega a descrever no livro, no texto, né? Que é um duplo que é tão igual, com a voz igual, as feições iguais, a aparência igual, as escolhas iguais, que chega a se criar uma dúvida de quem é o eu e de quem é o outro. Então, a filha, pela igualdade de gênero, ela é capturada pela mãe muito mais como um objeto de satisfação, de completude dessa mãe, então de satisfação narcísica dessa mãe, porque ela devolve para a mãe a sensação de completude. E o filho homem, pela diferença, me faz pensar que o menino ele vai fazer um repuxo pela diferença e pela revivência da conflitiva edípica que ele desperta na mãe, ele vai ter um repuxo, vai fazer um repuxo para as questões mais edípicas dessa mãe, mais sexuais dessa mãe. Então, me parece que o filho menino vai ser tomado muito mais como objeto de complemento sexual da mãe, como objeto de uso sexual da mãe, ainda que simbólico, né? Porque essa mãe não é uma mãe que, na maioria das vezes, vai abusar, por exemplo, do menino, mas ela vai tomar o menino, como a gente vê, né? O companheirinho da mãe, aí ele vai dormir na cama com a mãe, ele vai mamar no seio, né? Ser amamentado até os 3 anos de idade. Enfim, a mãe vai tomá-lo muito mais pela linha do sexual do que pelo todo. E parece que a mãe do menino, essa mãe fálica que toma o menino para si, ela vai impossibilitar, ela vai capturar a sexualidade desse filho, a sexualidade não incestuosa, né? Porque a mãe, ela teria que liberar o filho para o exercício sexual por uma escolha de objeto não incestuosa lá do Édipo para frente, né? Então, a mãe fálica que tem um menino e vai estabelecer essa dinâmica de captura, se a gente for usar a mesma expressão, ela vai impossibilitar que ele faça uma outra escolha de objeto sexual que não seja ela mãe. E a menina é capturada no todo. A mãe captura a existência completa da filha. A Luíse comentou ali no chat do cisne negro. O cisne negro, para mim, é o maior exemplo dessa dinâmica. É um exemplo perfeito, assim, porque aquela mãe, o filme mostra exatamente isso, né? Aquela mãe, ela foi frustrada nas suas aspirações narcísicas, porque era uma mãe que era bailarina e não pôde ser porque engravidou, então, da personagem, né? E impôs para ela, impôs, porque é esse nível, assim, todos nós que, quando a gente vai ter um bebê, seja menino ou menina, a gente coloca em cima deles, né, sonhos, expectativas, desejos, o que a gente não foi e queria ter sido, o que a gente não fez e queria ter feito, mas a gente coloca e dá oportunidade para o filho ou para a filha se escapar disso, né? A mãe fálica, ela não coloca, ela impõe, ela bota dentro, ela soca a goela abaixo, o filho ou a filha querendo ou não querendo, ela não pergunta se pode entrar, ela entra, né? Não tem porta fechada, não tem senha de celular que a mãe não tem acesso, ela tem acesso a tudo. Então, essa mãe coloca para a filha de tal modo, a menina do filme, que a filha toma para si o sonho de ser bailarina e não qualquer bailarina, porque como é uma mãe que funciona num nível narcísico, essa mãe precisa que a filha atenda a esse nível de expectativa da mãe.
Então, a filha, depois a gente vai vendo durante o filme todos os preços que essa filha vai pagar para ser, então, a primeira bailarina. E o filme mostra, assim, se a gente for vendo no detalhe, tendo como pano de fundo essa dinâmica, a gente vai prestando atenção nos detalhes, nas cenas, no que vai mostrando ali, e vai vendo que confusão é essa, assim, da existência das duas, e como a filha vai fazendo tentativas de se libertar da mãe sem conseguir. Uma das cenas dramáticas é quando ela leva para dentro do quarto a outra bailarina, que era então a outra que talvez pegasse o papel, ela mais como cisne branco, destituída de sexualidade, e a outra toda sexualizada. E lá pelas tantas ela está transando com essa menina e aparece o rosto da mãe. E dali um pouco aquilo fica enlouquecedor, porque não é mais esse objeto terceiro não incestuoso, se transforma na mãe, que é um objeto incestuoso, e esse incestuoso do pré-edípico, que é um incestuoso mais terrorífico, mais bizarro do que o incestuoso edípico. Né? Porque o incestuoso edípico vai nos dar toda a trabalheira da neurose, mas esse incestuoso com a mãe pré-edípica, a mãe que não é atravessada pela castração, é da ordem do juntar as duas existências, sendo que uma vai sumir e quem vai sumir ou morrer é a filha, não é a mãe. Que é o que acontece daí, então, no final do filme. Ela literalmente morre. Obrigada, Ana Cláudia. Meu óculos, eu acho que a Nicole complementou ali. Esse exemplo que você deu da mãe com o menino, parece que estou ouvindo alguns casos meus, como atendo só mães, vejo muitas situações com alguns aspectos. E claro, né, Nicole, e pessoal, assim, que certamente a gente vai pensando na clínica, né, e vendo que tem, como eu falei, né, nuances, intensidades e gravidades de uma espécie de captura, de um nível de captura. Muitas vezes a gente vai ver mães que capturam os filhos, meninos, mas basicamente na triangulação ali, né? Mas é uma mãe que vai desvalorizar o pai, mas está instalada a triangulação, né? Então vai escantear o pai para ficar com o menino como parceirinho dela, mas o pai existe, né? Nessas configurações, a gente vai ver, nas configurações mais primitivas, a gente vai ver uma ausência do pai, né? É um pai que, claro, também a forma como isso aparece é a mãe desvalorizando, dizendo que pai isso, pai aquilo, e é um pai que confirma os dizeres da mãe, é um pai que realmente se afasta, é fraco, é submisso ou é violento, mostrando que realmente não é uma figura terceira com quem se possa contar. E a Nicole fez uma outra pergunta aqui, Ana. Ela pergunta assim: você percebe essa fusão da mãe com a filha na amamentação prolongada? Sim. A amamentação prolongada é uma coisa que me arrepia, né? Desculpa se alguém aqui amamenta seu filho até os 3 anos, espero que não. Mas eu tendo a pensar que a amamentação prolongada, ela é por necessidade da mãe, que bom, Nicole, é por necessidade da mãe, porque a necessidade do filho não é. A gente sabe que o bebê ganha dente com 6 meses, deve ser por algum motivo, né? A gente sabe que a OMS indica que se amamente até os 2 anos, e a gente também sabe o motivo, né? Então, não é porque todas as crianças de 2 anos precisariam do leite materno, né? Porque não precisam. E aí, sendo por necessidade da mãe, é uma necessidade que a mãe está impondo para o seu bebê, para a sua criança, porque depois de 2 anos não é mais bebê,
passa a ser criança, e segue com essa questão sendo, né, literalmente alimentada. O filho ou a filha vão corresponder ao que a mãe precisa que eles correspondam, porque eles intuem que o amor, esse amor que a mãe fornece, ele está condicionado a que ele continue bebezinho, que ele não queira entrar na creche, que ele continue pedindo a teta, que ele não consiga desfraldar. Então, eles vão atendendo porque eles sabem que o que eles têm a perder é muito mais do que o olhar da mãe ou o amor da mãe. O que eles têm a perder é a existência deles, porque a vida deles está na mão das mães, que é como eles viveram até ali, né? Então, a amamentação prolongada, ela vai manter, ela vai alimentar exatamente essa dinâmica subjetiva, só que alimenta ainda por cima no ato, né? Deixando muito mais sinistra essa relação da mãe com a filha e muito mais incestuosa, desse incesto daí do sexual edípico, da mãe com o menino, né? Então, daí para uma patologia mais na linha da perversão ou das questões de inibição sexual, é um passo, assim. Então, acho que o prejuízo emocional é muito grande, assim, muito grande. Já é suficientemente dramático que a mãe, no plano do subjetivo, faça essa captura, mas quando entra a questão do corpo, que é do real, da imposição de um real, eu acho que ainda agrega um fator mais dramático ainda. A Nicole diz, fico até aliviada te ouvindo, Ana, porque às vezes... Peraí que subiu. Ai, não estou conseguindo ler. Peraí. Ai, não consigo Quer ler que eu mais. leia, Fran? Eu consigo. Quer que eu leia? Quero. Fico até aliviada te ouvindo. Isso, lê aí para Te mim, por ouvindo, favor. Ana, porque às vezes é difícil entrar nesse assunto com elas, justamente pela recomendação da OMS. Às vezes parece que é isso que vai garantir. Uhum. Aí Sim. o Rafa escreveu também embaixo, excelente abordar esse ponto que é tão idealizado e positivado atualmente, também me arrepia. Sim, sim, porque tem isso, né, que agrava, assim, aquilo que eu brincava falando sério, né, de todas as mensagens, né, dos comerciais de TV, né, que, assim, na semana do Dia das Mães, isso aparece aos borbotões, né, mas, enfim, essa mensagem a gente sabe que a cultura passa, assim, né, da mãe como esse amor idealizado, a mãe como amor perfeito, a mãe como amor incondicional, a mãe que ama, enfim, que dá, tira de si para dar para o filho, mas a gente tem a sorte de ter uma série de mães que são, não de amor incondicional nenhuma mãe tem, né? Mas a gente tem boas mães, felizmente, né? Por isso que a gente segue tendo pessoas neuróticas no mundo, inclusive nós. Mas tem mães que são muito complicadas. Então, tem mães que não têm uma capacidade de amar e tem mães que só têm uma capacidade de amar o amor narcísico, que é o amar a si mesma e não o outro como um outro separado e com direito a ter uma existência própria. Então, é importante que a gente possa mexer nisso, pensar sobre isso, desidealizar esse lugar que ninguém contém, né, do amor perfeito, absoluto, livre de qualquer ambivalência. Então, a gente começa a poder abrir essas questões, eu acho que tem tido um movimento cada vez maior, assim, de poder tocar nesses assuntos mais delicados, né, e de uma figura tão importante na vida de cada um de nós, que é quem nos botou no mundo, né. E essa questão, né, que a Nicole completa ali, claro que as mães vão encontrar qualquer justificativa, mas quando tem, né, um movimento cultural, social, ou inclusive, né, essa indicação da OMS,
quando vai virando uma coisa que todo mundo faz, a cama compartilhada é outra coisa que vai na mesma linha, assim, tem. Inclusive, se vocês procurarem na internet, assim, também é de preocupar, assim, as camas, né, que são construídas, grudadas na cama de casal, então chega a ter cama para 6 filhos grudados na cama de casal, e isso é o máximo, vendem, tem vários modelos. Enfim, quando essa coisa vai passando como uma visão mais romantizada, que, não é... Isso é muito danoso, porque começa a virar normal uma coisa que vai deixar resquícios bem importantes, né, no desenvolvimento de uma criança. Ana, licença, só perguntar assim, em relação a essa amamentação prolongada, você se refere a mais ou menos algum período específico, após 1 ano de vida, ou após necessariamente 2 anos, ou não tem uma data específica para isso? Pensando em termos estritos psicanalíticos, eu acho que quando a criança começa a ter dente, e aí ela não tem mais a necessidade da ingestão exclusiva do leite, ela já poderia trocar a dependência absoluta da mãe pela entrada de novos objetos, porque significa isso, o desmame, né? De que não precisa ser só a única e exclusiva mãe existindo na vida desse bebê. Pode ter o pai que vai dar mamadeira, a babá que vai ficar a tarde toda, a avó que vai cuidar de manhã, para que essa mãe também volte a lembrar que, além de mãe, ela é uma mulher que tem também suas outras fontes de gratificação no mundo. O bebê não completa ela absolutamente. O bebê não é a única fonte de gratificação, então a mãe que naturalmente vai precisar se ausentar porque ela tem outras coisas na vida, mesmo que ela vá garantir esse ir e vir, né? Não momentos de privação, de bom viajar uma semana com um bebê de 6 meses e ok, né? Claro, tem situações que vai precisar mesmo, mas não costumazmente, né? Então, acho que 6 meses poderia ser a marca do primeiro movimento de desmame. Claro que não, né? A gente sabe que tudo tem que ser gradual, tarará, tarará. Com 1 ano de idade, se a gente for acompanhando esses marcadores do desenvolvimento físico para nos apoiar no que seriam as possibilidades psíquicas. Com 1 aninho de idade, a criança sabe dizer não, ela sabe o que significa o não e ela sabe caminhar. Então, ela tem possibilidade de se afastar do corpo da mãe, né? Ela tem a liberdade, a autonomia e a condição física de se afastar do corpo da mãe e de buscar outros objetos. Então, eu acho que 1 aninho ali já, se a gente fosse definir uma data, eu acho que seria nessa idade. E assim, estourando, seria 2 anos de idade, não pela recomendação da OMS, mas porque com 2 anos de idade deixa de ser bebê, né? Oficialmente vira de bebê para criança porque tem a aquisição da linguagem. E na medida em que sabe dizer quero mamar, ela pode pedir alimento e pouso e providências para qualquer pessoa. Não precisa ser só a mãe. A Nicole fala, outra coisa que me arrepia quando tu estava falando das camas, né? Daí ela diz de novo, ótimas palavras, Ana. E aí o Rafa comenta, sim, essa questão do coleito e camas compartilhadas também tem sido idealizada como cuidado, proximidade, e, no entanto, oculta necessidades narcísicas dos pais, experiências danosas para as crianças. Sim. E essa questão, né, das necessidades narcísicas é ainda mais dramático, porque podem ser as necessidades sexuais dos pais, né? Claro, de uma necessidade sexual dos pais, ou do pai, ou da mãe, incestuosa, mas daquele incestuoso edípico, que já não é pouca coisa, mas quando se trata, né, como o Rafa falou, das necessidades narcísicas, é ainda mais sério,
porque essa mãe, como eu disse, não vai roubar só o exercício da sexualidade da sua criança, ela vai roubar a existência da criança, porque se trata de uma necessidade narcísica, é a necessidade da mãe ter de volta o seu estado de narcisismo primário, que é o estado de completude. Então, ela vai pegar esse bebê, essa criança, essa filha para sempre, se puder, e grudar de novo nela. Dando outro exemplo bem básico, assim, mas que é muito perfeito, é o livrinho aquele, né? Da falta, né? É aquela bolinha que falta um pedaço e que ela passa o livrinho inteiro procurando o pedaço e não encontra, não encaixa, segue procurando, e aí quando encaixa e ela finalmente achou o pedaço que falta, a parte que falta, ela perde a mobilidade, ela morre, porque ela não consegue mais rolar, ela não consegue mais explorar o mundo e buscar, é a morte do desejo. Então, isso é um mortífero, né, desse estado de completude, que é uma coisa paradoxal, assim, porque a gente sai do narcisismo primário, a gente ganha mundo, a gente ganha recursos psíquicos para explorar o mundo, explorar outros objetos que nos devolvam a sensação de completude. Em última instância, o que a gente quer é voltar ao estado de completude, a sensação de que a gente faz parte, né, do universo, que a gente é um com o universo, e de que a gente tem esse estado idealizado em que todas as nossas necessidades são atendidas. Mas se a gente fica nisso, a gente está morto, psiquicamente. Se a gente sai para explorar, lutar, estudar, conquistar, projetar, alcançar as coisas, é para voltar lá, mas é para voltar depois de ter, né, botado muito, muito, muito suor nas coisas, né, que a gente vai buscar, para usufruir de segundos, minutos, horas, dias de narcisismo primário, sensação de completude de novo, para dali um pouco, dali uns minutinhos, ou horas, ou dias, a gente voltar para a realidade da castração e dizer, bom, não está garantido, eu vou ter que buscar. Mas aí a gente está vivo, né? Uma outra coisa, assim, a partir de um comentário ali da Nicole me fez lembrar, assim, de uma coisa que eu acho importante a gente comentar, né? Que é que quando a gente recebe essas filhas, porque em geral a mãe fálica, ela não vem para tratamento, né? Porque como ela mantém a crença na sua completude, na sua onipotência e na sua imortalidade, ela evidentemente não precisa de tratamento, ela não tem pergunta nenhuma a se fazer, porque ela está absolutamente certa de tudo, então ela não vem com alguma inquietação, com alguma questão em aberto, ela não vem buscar alguma coisa, porque ela tem tudo, ela é plena, ela é completa e onipotente, então ela sabe, ela faz, ela decide, ela tem certeza absoluta de tudo isso. Então, normalmente, se a gente tem uma mãe mais superprotetora, mais autoritária, mais mandona, mais invasiva, mas ela está em tratamento, a gente não estaria nessa dinâmica da mãe fálica como um todo, assim, né? A não ser que, claro, eu já tive uma paciente assim, que é, então, a mãe de captura, mas ela aguentou ficar em análise durante 3 meses e ela estava ali para que eu confirmasse para ela que o que ela estava fazendo para os filhos era o certo e os filhos é que não entendiam. Os filhos é que não deixavam, não permitiam, não queriam. Ela estava incomodadíssima porque eram filhos que estavam conseguindo, mal ou bem, desafiar, desacomodar. Mas é uma mãe que, como eu disse, não é completamente fálica, tanto que
os filhos, tanto porque era um casal, né? De formas diferentes, ela tentava dominar os dois, mas eles estavam fazendo esforços de independização, 2 filhos adultos, né? Não eram adolescentes, mas mesmo assim ela não queria se olhar, se ver, se perguntar, se questionar sobre alguma questão sua. Elas queriam a prova, a testemunha de que elas estavam certas. Então, em geral, essas mães fálicas não vêm a tratamento e quem vai vir são as filhas. E uma coisa importante é que a gente comece a botar questões e acompanhe o ritmo da paciente, porque como as questões que a gente vai abrindo dizem respeito a essa mãe que esteve nesse lugar idealizado, para elas é muito ameaçador que a gente venha meter o bedelho onde a gente não foi chamada, nem pelas mães, nem por elas. Elas, porque elas não têm força de eu para isso, e as mães, porque não é do interesse da mãe fálica que alguém venha e ganhe força na vida dessa filha. Então, é uma coisa que a gente tem que cutucar, perguntar, indagar, mostrar estranhamento, mostrar uma dúvida, mostrar uma questão para ser pensada, mas que se a gente vê que a paciente não recebeu bem, ou se incomodou, ou se angustiou, ou ficou com medo, ou resistiu, de que a gente mostre na hora. Tu reparou que quando eu falei, ou te assusta isso que a gente está falando, tu viu que tu começou a defender a mãe como se a gente estivesse aqui atacando a mãe? Uhum. Para mostrar para ela que não se trata desse jogo de quem é melhor, quem é pior, o terapeuta ou a mãe. Isso a gente não pode entrar de jeito nenhum. E que a gente não está contra a mãe, porque às vezes até as filhas nos falam, né, quando a gente está com alguma paciente nessa linha, elas nos dizem, bom, então tu quer dizer que eu tenho que brigar com a minha mãe? Mãe, então tu quer dizer que eu não posso mais ter contato com a minha mãe? Ah, mas então eu vou ter que abandonar a minha mãe? Quando uma paciente faz uma pergunta dessas para nós, é porque o lado dela que quer, que é com pouca força, né? E o lado dela que não quer se separar porque não pode, psiquicamente ainda não pode, esse lado foi dissociado e ficou em nós o desejo de separação, né? Então a gente tem que juntar de novo e se dizer, olha, eu estou dizendo o que tu me disse, ou isso que eu estou dizendo tem a ver com o que tu me contou, de que a mãe isso ou aquilo. A gente tem que devolver para a paciente aquilo que é do funcionamento psíquico dela, para que ela possa se haver com o movimento de permanecer capturada pela mãe e com algum movimento que já vai ganhando força aos pouquinhos ali, de se separar da mãe, de se diferenciar dessa mãe. Mas ela tem que estar com essas 2 batatas quentes na mão. Claro que, né, a gente vai, evidentemente, receber a batata quente, dar uma mornada e devolver só quando a paciente pode receber isso de volta, né? A gente não vai jogar a batata quente, porque se ela jogou para nós, é a gente que vai ter que aguentar. Mas a gente tem como ir instrumentalizando e na medida em que a gente vai abrindo essas questões, é isso que a gente está fazendo. A gente está dando permissão e instrumentalizando essa filha para que ela se pergunte, para que ela comece a se espantar, a se admirar, a estranhar isso, que ela passou uma vida inteira achando que era normal, que era comum, que era assim mesmo. Uhum. Tem um outro comentário aqui da Nicole, ela diz assim, deve ser muito angustiante atender essas mães. Já é angustiante ver alguns aspectos da dinâmica nas minhas pacientes, muita análise de supervisão. Aí a Gabriela, se eu precisar retomar, tu me avisa, Ana, porque agora eu não enxergo vocês, a tela do chat está toda aberta, tá? Tá. Uhum. A Gabriela pergunta assim, Ana, como essas filhas de mães fálicas fazem para não reproduzirem esse processo nas suas filhas? E tem uma outra pergunta que é da Luana, eu vou fazer as 2 agora, mas qualquer coisa eu retomo, tá? Ana, como a transferência se estabelece com esses pacientes? Uhum. Tá. Realmente é muito angustiante, né? Porque
Primeiro que sempre passa pelas nossas questões, né? Só que, por exemplo, quando a gente está com paciente neurótica, a gente está muito mais próxima daquilo que a gente já deu conta nas nossas análises, daquilo que a gente já vivenciou. Quando essas pacientes vêm com esse nível de dinâmica, elas mobilizam em nós as nossas questões mais regressivas, das quais a gente está um pouco mais distante, dependendo do ponto onde a gente está com a nossa própria análise pessoal. Então, realmente mobiliza muita coisa na gente e mobiliza uma questão que é muito delicada, que é o nosso narcisismo, né? Porque como a gente está sempre com narcisismo primário, mesmo que a gente tenha renunciado, saído do pedestal da Sua Majestade, descido no trono, enfim, o nosso narcisismo primário, como de todo mundo, está sempre lá na nascente, né? Então, se uma paciente, de repente eu já vou emendar com a pergunta da Luana, depois eu volto para a questão da Gabriela. Como essa paciente vem e nos convida a repetir a dinâmica com o objeto primário, o que elas vão fazer é um convite para esse nosso núcleo narcísico, para que a gente ocupe o lugar da mãe fálica. E se a gente não está atento para essas questões em nós mesmas, a gente é seduzido porque alguém então vai me botar no pedestal, alguém vai me entregar a sua vida, alguém vai se oferecer para mim tendo um objeto mau e eu vou ser o objeto bom que vou salvar essa menina, que eu vou tirar ela das garras dessa mãe cruel e mortífera. E eu, como sou uma terapeuta, eu, do alto do meu poder e saber, vou saber o que é melhor para ela. Essa é uma das piores armadilhas onde a gente pode cair, então é uma coisa para a gente estar atenta, assim, e conseguir o máximo possível correr na frente das nossas aspirações narcísicas, que, como eu disse, estão sempre ali querendo ser atendidas. Então, o convite da repetição na transferência, eu acho que vai ser por aí, assim, de que a gente ocupe esse lugar fálico e reproduza com elas na transferência esse lugar de que elas não têm poder, saber e fala nenhuma e que a gente vai fornecer isso para elas, que a gente vai falar por elas, falar para elas, dando respostas que elas precisariam encontrar um espaço para, pela primeira vez, falar por si, falar o que elas pensam e, se não pensam, poder construir isso a partir de si mesmas, né? E voltando para a questão da Gabriela, né, de como que elas fazem para reproduzir esse processo nas suas filhas, da forma como eu penso, elas não vão repetir. Porque como essa filha, mesmo adulta, mesmo casada, mesmo morando separada, como ela está ainda emocionalmente ligada, fusionada com a sua mãe, mesmo que ela tenha filhas, ela vai seguir sendo filha da sua mãe. Ela vai seguir precisando prestar conta, muitas vezes devolvendo, né? Já que elas tiveram a petulância de sair de casa, elas vão devolver, entre aspas, a sua filha para sua mãe, né? Então, me parece que elas não vão se constituir como mães fálicas, porque elas não puderam nem avançar na descoberta da diferença. Então, elas vão continuar sendo filhas filhas adultas e já mães mais enfraquecidas em termos de recursos psíquicos. Não vão ser mães com a potência e a onipotência da mãe fálica, porque elas vão ter uma fragilidade uma fragilidade de recursos psíquicos. Então, pode ser até que elas sejam mães relativamente boas, no sentido de que elas dão liberdade para as filhas se formarem, mas como modelo de funcionamento mental, como modelo de alguém com valor e força, elas não vão ser bons modelos, né? Porque elas vão continuar menininhas prestando conta à sua própria mãe. Então, eu acho que essa configuração ela não se repete tal e qual nas gerações seguintes. Eu acho que vai sempre mudando o que a geração seguinte vai sofrer.
Ana Cláudia, eu fiquei aqui pensando, quando a gente está, por exemplo, na posição, né, de analista ou de terapeuta infantil, quando a gente precisa ter esse momento, né, de trocas e de reflexões com os pais, e quando a gente se depara com uma mãe nessa posição, né, e uma criança que está capturada. E como é difícil, por exemplo, você falou da história da cama compartilhada, e como é difícil poder colocar essa mãe, né, para poder pensar ou para poder refletir em que lugar ela está colocando essa criança, né, e como é angustiante poder falar sobre isso, até que ela tire essa criança da análise, né, por se deparar com isso, né, por perceber como aquele terapeuta extremamente ameaçador, como você falou, né, agora. Eu fiquei pensando muito nisso, não só na questão da cama compartilhada, mas como numa posição de um terapeuta que fica, às vezes, né, nesse enlace e, sabe, assim, fiquei me questionando um pouco disso. Como é difícil, Claro, às vezes. sim, muito. Muito difícil. E com um paciente criança e com um paciente adolescente, porque como é a mãe ou os pais, claro, com uma mãe dessa configuração, mesmo que seja uma mãe que siga casada com o pai dessa menina, é uma mãe que é imperiosa, inclusive em relação ao pai, né? Então, é uma mãe que tem uma onipotência às custas da fragilidade da figura paterna. Então, é uma mãe que, se a filha menina ou a filha adolescente começar a mudar, e a tendência é que estando em tratamento a filha comece a mudar e comece a se rebelar, querer se separar, querer se diferenciar, essa mãe, mas na mesma hora encerra o tratamento, manda mensagem, não deixa nem fazer uma última sessão para se despedir, porque a terapeuta está transformando ela num ser que ela não reconhece mais, né? Então, é muito frustrante, né? E o que a gente pode fazer, eu acho que para minimamente prevenir que isso vá acontecer, é a gente conseguir, primeiro, resistir à contratransferência de ter raiva dessas mães, porque é muito fácil ter raiva dessas mães. Então, a gente não pode cair nisso, porque a gente tem que lembrar, que eu acho que é uma coisa que nos ajuda, a lembrar que por trás da desmentida da castração, que por trás da onipotência materna, que por trás dessa coraça de ser fálica, ser completa, plena, absoluta e cheia da razão, essa mulher usa uma defesa narcisista porque tem um rombo narcísico, um rombo de ela ter sido olhada pela sua mãe por trás dessa coraça. Claro que às vezes a defesa narcísica ela é tão dura, tão rígida, tão fixa, que a gente não vai conseguir penetrar em brecha nenhuma. Mas o ideal é que a gente conseguisse conectar com isso, com essa fragilidade que ficou a milhas de distância do muro narcísico que ela construiu para se proteger do outro, e que a gente consiga, então, conectar com essa falta que é o que ela está a vida inteira tentando evitar se deparar. Porque aí a gente tem possibilidade de liberar a criança de cumprir essa função. Então, é um tratamento que mesmo que o nosso paciente vá continuar sendo a menina ou adolescente, é um tratamento em que a mãe vai ter que estar presente com alguma frequência maior do que outras dinâmicas, né? Talvez com sessões mais frequentes, eu não diria com sessões conjuntas, às vezes sim, para quem trabalha com psicanálise vincular, por exemplo, tranquilo que poderia, né, receber a dupla, ou o trio, ou a família, para lidar ali ao vivo e a cores, mas às vezes, quando é uma psicoterapia individual, manter a filha na individual, mas receber a mãe para consultas com frequência, tal que eu possa sensibilizar essa mãe para suas próprias questões, e quando ela entra em contato consigo, ela possa liberar a filha naturalmente. Porque se a gente tentar, por exemplo, né, fazer indicações mais diretas, né, olha, para de dar mamar,
Claro, a gente não vai fazer isso, mas né, o pediatra vai tentar, a Dinda vai meter o bedelho, enfim, isso não funciona, né? Porque a mãe não pode desmamar sua criança, a mãe não pode botar lá no bercinho, na caminha, no outro quarto, porque ela vai se encontrar com uma falta que para ela é insuportável. Então, o que a gente consegue é de forma indireta, né? Fazendo com que a mãe se encontre com a menina que ela foi, naturalmente ou automaticamente, por consequência, ela libera a filha de cumprir essa função. A Nicole tá dizendo agora, te ouvindo, fiquei na dúvida de como a mãe fálica, peraí que fechou, de como a mãe fálica se torna assim. Você disse que é insuportável perceber essa falta e aí se torna completa em si mesma. Entendi mais ou menos? E teria algo para evitar que a menina cresça e se torne a mãe fálica? Sim. A mãe fálica, ela, quando ela está passando do seu narcisismo primário para a conflitiva edípica, ela ingressa na conflitiva edípica, né? Se depara com a diferença, não suporta essa diferença, porque ela mesma não foi olhada pela sua mãe. Então, a gente pode ter aí uma mãe, a mãe da mãe fálica, né? Uma mãe que não investiu tanto nessa filha, deixando a filha sem o objeto, e aí essa filha tem que se voltar para si mesma. E por isso que a diferença anatômica para essa filha que não tem o olhar da mãe, o olhar de cuidado verdadeiro, assim, né, genuíno, ela, quando se depara com a falta, ela não consegue seguir avançando no Édipo, porque para seguir avançando no Édipo, ela precisa ter certeza, ou confiança, não certeza, né, mas confiança no amor da mãe. Ela tem que ter passado a sua fase dual, a sua fase do narcisismo primário, com uma relação legal com a mãe, e aí ela ingressa no Édipo e aguenta, no Édipo, desejar o pai e rivalizar com a mãe. Ou vice-versa, né? Porque aí depende se vai ser um Édipo positivo ou invertido. Mas ela consegue querer escantear um dos pais e desejar o outro porque ela tem confiança que a relação de amor segura. A menina que vai ser uma mãe fálica, ela não teve essa mãe que assegurou o amor. Então, quando ela se depara com a triangulação, ela não tem a confiança no amor e ela não se arrisca na conflitiva edípica. Então, ela faz uma regressão e fica e volta, daí num narcisismo secundário, ela volta para si mesma. Quando ela faz essa volta para si mesma, é que ela toma o caminho do complexo de masculinidade. Quando ela diz, bom, então se eu não tenho mãe que me assegure, eu tenho a mim que me asseguro. Logo, eu sou completa, eu sou plena absoluta e eu vou seguir me refugiando no meu narcisismo secundário. Quando ela faz essa imposição de que a filha lá adiante que nasce reafirme para ela de que sim, ela é plena, absoluta e total, essa filha não vai nem sair do narcisismo primário. Ela não vai ter tido esse trânsito que a mãe dela teve até o Édipo e retornar como narcisismo secundário. Ela foi até o narcisismo primário e dali ela não pôde sair porque a mãe não permitiu. Então, a gente vai dizer que a mãe fálica, ela avançou um pouco mais no seu desenvolvimento psicossexual do que a filha vai ter podido avançar. Uhum. Não sei se ficou claro. Ficou sim. A Luísa agradeceu as suas palavras e, gente, já são 10 horas. Pois é. Agora... Eu tenho a função de encerrar o evento, né? A Nicole está te agradecendo de novo, agora entendi, obrigado, um livro para ter na cabeceira da cama, ela disse. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, e em especial a tua, Ana Cláudia, foi uma noite muito produtiva. Acho que fiquei pensando, uma palavra que me veio foi sufoco. Fiquei pensando que essas mães que aprisionam sufocam, é sufocante, né? Sim. Sufocante.
Exato. Enfim, É. obrigada mais uma vez e até o nosso próximo evento. Muito Aqui no dia obrigada. 15, agora no dia 15 de setembro, a gente tem a nossa reunião científica e em breve a gente vai lançar, compartilhar os posts, enfim, daí vocês podem acompanhar o nosso Instagram e é uma satisfação poder receber todos vocês. Era isso. Joia, muito obrigada também, de novo, obrigada pelo convite, por essa oportunidade de conversar com vocês e trocar e seguir pensando. É muito bom. E conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas ao vivo, que eu só conhecia pelo Instagram, né? Uhum, isso aí. Rever carinhas conhecidas e conhecer outras novas. Muito obrigada. Boa Obrigada, noite. Ana Cláudia, foi maravilhoso. Obrigada. Boa noite, obrigada, Ana Obrigada. Cláudia. Boa noite. Boa Tchau. noite. Noite. Tchau. Tchau, tchau.